O sol de verão em São Paulo batia forte naquela tarde de dezembro, transformando as ruas do centro em um caldeirão de calor e pressa. Ana Clara, com seus 28 anos, ajustava o vestido branco no espelho do quarto apertado, que dividia com o noivo, Rafael. O ar-condicionado quebrado deixava o ambiente abafado, e o suor escorria pela sua nuca, misturando-se à ansiedade que apertava seu peito. Ela olhava para si mesma, os olhos castanhos refletindo uma mistura de esperança e dúvida. «Vai dar tudo certo», murmurou para o reflexo, tentando convencer a si mesma. Rafael era o tipo de homem que chamava a atenção onde quer que fosse. Alto, com ombros largos e um sorriso charmoso que desarmava qualquer desconfiança, ele trabalhava como gerente de vendas em uma concessionária de carros no Ipiranga. Haviam se conhecido 2 anos antes, em uma festa de amigos em comum no bairro da Vila Mariana. Naquela noite, ele a abordou com uma cerveja na mão e uma piada boba sobre o trânsito caótico da cidade. Ana riu, e algo nele a fez se sentir vista pela primeira vez em muito tempo. Ela, que crescia em uma família humilde na periferia de Santo Amaro, sempre sonhara com uma vida estável, longe das brigas constantes dos pais. Rafael parecia a resposta, estável, carinhoso, com planos de um futuro juntos. Mas nos últimos meses, as coisas haviam mudado. Pequenas discussões viravam tempestades. Ele reclamava do tempo que ela passava no trabalho como recepcionista em um consultório odontológico no Paraíso. «Você é minha, Ana. Não precisa trabalhar tanto», dizia ele, com um tom que soava protetor, mas que a deixava inquieta. Uma vez, depois de uma saída com amigas, ele esperou por ela em casa com os olhos faiscando de raiva. «Onde você estava até essa hora? Com quem?» gritou, agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. Ela se desculpou chorando e jurou que não aconteceria de novo. No dia seguinte, ele trouxe flores e um jantar caseiro, dizendo que era só ciúme, que a amava demais para perdê-la. Ana perdoou, como sempre fazia. Afinal, o casamento estava marcado e ela não queria estragar tudo. A igreja de Santa Teresa, no bairro de Pinheiros, estava lotada naquela tarde. O ar cheirava a flores frescas e incenso, e o órgão tocava uma melodia suave que ecoava pelas paredes de pedra. Ana caminhava pelo corredor central, o véu leve balançando com o movimento de seus passos hesitantes. Sua mãe, Dona Maria, uma senhora de 55 anos com mãos calejadas de anos limpando casas, segurava um lenço no canto da boca, os olhos marejados de orgulho. «Minha filha tão linda!» sussurrou ela, apertando a mão de Ana antes de se sentar na primeira fileira. O pai de Ana havia falecido anos antes, de um infarto repentino, deixando um vazio que ela tentava preencher com essa nova família que estava construindo. Rafael esperava no altar, impecável em seu terno cinza, o sorriso largo contrastando com o suor que perlava sua testa. Seus amigos, todos da concessionária, riam e batiam palmas, enquanto a família dele, mais abastada e vinda do interior de Minas Gerais, ocupava os bancos da direita. Ele a viu se aproximando e seus olhos brilharam, mas havia algo neles, uma intensidade que Ana conhecia bem, um misto de posse e desejo. O padre, um homem idoso com voz grave, começou a cerimônia. As leituras bíblicas fluíam, e os votos foram trocados com promessas de amor eterno. Ana repetia as palavras, mas sua mente vagava. Lembrou-se da noite anterior, quando Rafael, após uma discussão sobre o vestido de noiva, a empurrou contra a parede do quarto. «Você vai me envergonhar na frente de todo mundo?» Rosnara ele o hálito quente de uísque. Ela havia se desculpado novamente, ignorando a dor no ombro. Agora, ali, sob os olhares de todos, ela se forçava a sorrir. O momento do sim chegou. Rafael disse o seu com firmeza, e foi a vez dela. «Eu aceito», murmurou Ana, a voz tremendo levemente. O padre sorriu e anunciou: «Pode beijar a noiva». Rafael a puxou para si, o beijo possessivo, e a igreja explodiu em aplausos. Mas no instante em que ele a soltou, o mundo de Ana começou a girar. O calor opressivo do dia, misturado à exaustão das últimas semanas, noites mal dormidas, o estresse do planejamento e as marcas invisíveis que Rafael deixava em sua alma, tudo se acumulou.
Seus joelhos fraquejaram, a visão embaçou, e ela desabou no chão de mármore, o vestido branco se espalhando como uma nuvem ao seu redor. Gritos ecoaram pela igreja. "Ana! Meu Deus!" exclamou Dona Maria, correndo para o altar. Rafael se ajoelhou ao lado dela, o rosto pálido de choque. "O que aconteceu? Alguém chame uma ambulância!" ordenou ele, a voz autoritária cortando o pânico. As pessoas se aglomeravam, celulares sendo sacados para ligar para o SAMU. Uma amiga de Ana, Carla, que trabalhava com ela no consultório, se aproximou preocupada. Ela estava estressada esses dias. "Rafael, você viu isso? Os paramédicos chegaram em minutos, o sirene cortando o tráfego caótico de Pinheiros. Ana foi levada para o Hospital das Clínicas, ainda semiconsciente, com Rafael ao seu lado no carro de resgate. No caminho, ele segurava sua mão, murmurando: "Fica calma, namor. Vai ficar tudo bem. Foi só o calor, né? Nada demais." Mas em seu peito, Ana sentia um aperto diferente. Não era só o desmaio. Era o peso de uma vida que ela havia escolhido, mas que agora questionava em silêncio. No hospital, os médicos diagnosticaram desidratação e estresse agudo. "Ela precisa descansar", disse o doutor, um homem de meia idade com óculos grossos. "Casamentos são eventos intensos. Mas cuide dela, senhor." Rafael assentiu, aliviado, e levou Ana para casa naquela mesma noite. A festa de casamento, planejada em um salão no Morumbi, foi cancelada às pressas, com desculpas enviadas por mensagens. Os convidados foram embora, comentando o susto, mas sem imaginar o que se passava por trás da fachada perfeita. De volta ao apartamento no Brooklyn, Ana se deitou na cama, o corpo exausto. Rafael preparou um chá e se sentou ao lado dela. "Você me assustou, sabia? Mas agora é oficial, você é minha esposa." Ele beijou sua testa e ela sorriu fracamente, mas seus olhos se fixaram no teto, onde uma rachadura serpenteava como um aviso. Naquela noite, enquanto ele dormia, Ana chorou baixinho, o desmaio não como um fim, mas como o começo de algo que ela ainda não entendia. O que viria depois daquela queda? Ela não sabia, mas pela primeira vez, uma faísca de dúvida acendia em seu coração. Os dias seguintes ao casamento passaram como um borrão para Ana Clara. O apartamento no Brooklyn, com suas paredes brancas e móveis novos comprados a prazo, parecia agora um casulo apertado, onde o ar carregado de umidade de janeiro em São Paulo infiltrava-se pelas janelas entreabertas. A chuva fina caía lá fora, tamborilando no telhado de zinco do prédio vizinho, e o som distante do trânsito na Avenida Berrini ecoava como um lembrete constante da vida, que seguia apressada ao redor deles. Ana acordava cedo, o corpo ainda dolorido do desmaio, mas forçava-se a levantar para preparar o café. Rafael, agora seu marido oficial, dormia até mais tarde, o peito subindo e descendo em um ritmo pesado, como se o mundo inteiro fosse dele para comandar. Naquela primeira manhã de casados, ele se espreguiçou na cama, os músculos dos braços flexionando sob a camiseta fina. "Bom dia, esposa", disse com um sorriso preguiçoso, puxando-a para perto. O beijo era doce no início, mas logo se tornava exigente, as mãos firmes em sua cintura. Ana retribuiu, o coração acelerado não só de afeto, mas de uma tensão que ela não conseguia nomear. "Eu preparei o café. Tem pão de queijo quentinho como você gosta", murmurou ela, tentando manter o tom leve. Rafael assentiu, mas seus olhos varreram o quarto bagunçado, o vestido de noiva ainda pendurado no armário, flores murchas da recepção cancelada, espalhadas pela cômoda. "Você não arrumou isso ainda. Parece que a gente está morando em um chiqueiro", resmungou ele, a voz endurecendo. Ana engoliu em seco e prometeu que faria logo, mas o dia já começava com aquele peso familiar no ar. O trabalho de Ana no consultório odontológico no Paraíso era um alívio temporário. Pegava o metrô lotado na estação Brooklyn, o cheiro de suor e perfume barato, misturando-se ao vapor do ar úmido. Lá, Carla, sua amiga e colega, a esperava com um abraço apertado. "Meu Deus, Ana, que susto no casamento! Você tá bem mesmo? Parecia que o mundo estava caindo na sua cabeça." Carla era uma mulher de 30 anos,
com cabelo cacheado tingido de loiro e um jeito direto, típico das paulistanas que não mediam palavras. Elas trabalhavam lado a lado na recepção, lidando com pacientes nervosos e agendas apertadas. Ana sorriu fracamente, ajustando os óculos no nariz. Foi só estresse, sabe? O calor, a correria. Mas agora tá tudo certo. Somos casados. Carla ergueu uma sobrancelha, servindo um copo de água para ela. Tá, mas você estava pálida como um fantasma. E o Rafael? Ele te tratou bem depois? Eu vi ele mandando em todo mundo na igreja. Ana hesitou, os dedos tamborilando na mesa de fórmica. Contar tudo? Não, era cedo demais. Ele foi ótimo, me levou para o hospital e cuidou de mim. É só ciúme às vezes, nada demais. Mas enquanto atendia uma senhora idosa que reclamava de dor de dente, sua mente vagava para a noite anterior. Rafael havia bebido um pouco a mais durante o jantar improvisado em casa, restinhos da ceia que ele insistira em comer para comemorar. Uma discussão boba sobre o dinheiro gasto na festa cancelada escalou rápido. Você desmaiou e estragou tudo. Meus amigos vão rir de mim por causa disso, gritou ele, batendo a mão na mesa da cozinha. Ana se encolheu no sofá, as lágrimas escorrendo. Desculpa, amor, eu não quis. Ele se aproximou, o rosto vermelho, e agarrou seu pulso com força. Você sempre se desculpando, né? Como se fosse inocente. A dor foi aguda, mas ela mordeu o lábio e ficou quieta até ele se acalmar, voltando ao quarto como se nada tivesse acontecido. Na hora do almoço, Ana ligou para Dona Maria. A mãe morava em um sobrado simples em Santo Amaro, onde o barulho dos trens da CPTM cortava o ar a cada meia hora. Filha, como você tá? Eu rezo todo dia pela Nossa Senhora para te proteger, disse Dona Maria, a voz rouca de anos fumando cigarros baratos. Ana ouviu o som de panelas no fogão ao fundo, provavelmente feijão com arroz, o almoço eterno da família. Tô bem, mãe. O Rafael tá trabalhando muito na concessionária. A gente tá se ajustando. Havia uma pausa e Dona Maria suspirou. Se cuida, viu? Homem bom é aquele que levanta a mulher, não que a derruba, seu pai. Bem, você sabe como era. Ana sentiu um nó na garganta. O pai alcoólatra, as brigas que ecoavam pela casa de tijolos aparentes. Ela jurara que sua vida seria diferente. Eu sei, mãe. Te amo. Desligou o telefone com o peito apertado, o vapor do ensopado de frango no micro-ondas do consultório, embaçando seus olhos. À tarde, o céu de São Paulo escureceu com nuvens pesadas e uma tempestade desabou, transformando as ruas em rios de lama e poças. Ana saiu do trabalho mais cedo, o guarda-chuva virando do avesso no vento forte da Avenida Paulista, onde pegava o ônibus de volta. Chegou em casa encharcada, os sapatos chiando no piso de cerâmica. Rafael já estava lá assistindo futebol na TV, uma cerveja Brahma na mão. Onde você estava? Eu mandei mensagem faz horas, disse ele, sem tirar os olhos da tela. O jogo era do Corinthians contra o Palmeiras, e o barulho da torcida na transmissão enchia o quarto. Ana tirou o casaco molhado. O trânsito estava um caos com a chuva. Desculpa, não vi a mensagem. Ele pausou o jogo, virando-se devagar. Seus olhos, outrora charmosos, agora pareciam frios. Você acha que eu sou otário? Saiu com aquela sua amiga de novo, né? Pra fofocar sobre mim? A discussão explodiu como a chuva lá fora. Rafael se levantou, o copo batendo na mesa de centro. Eu te dei tudo. Casa, casamento, e você me paga assim? Ana recuou até a parede da sala, o coração martelando. Não, Rafael, por favor. Eu só voltei do trabalho. Ele avançou, a mão erguida, e o tapa veio rápido, ecoando no ar úmido. A bochecha dela ardeu, e ela deslizou para o chão, as lágrimas misturando-se à água da chuva em seu rosto. Você é minha mulher agora. Aprende a respeitar, rosnou ele, antes de voltar ao sofá como se fosse rotina. Ana ficou ali, encolhida, o corpo tremendo. Não era a primeira vez, mas como esposa, parecia definitivo. Naquela noite, enquanto ele roncava no quarto, ela se trancou no banheiro, olhando o hematoma se formando no espelho embaçado. A faísca de dúvida do dia do casamento agora era uma chama, mas o medo a mantinha acorrentada. Ligou para Carla em segredo, sussurrando.
Eu não aguento mais isso. O que eu faço? A amiga prometeu ajuda, mas Ana desligou. O som da sirene de uma ambulância cortando a noite chuvosa de São Paulo, um eco de seu próprio grito silencioso. O que viria depois dessa dor? Ela precisava descobrir antes que fosse tarde demais. As semanas seguintes se arrastaram como uma neblina densa sobre São Paulo, onde o inverno úmido de julho trazia noites frias e dias cinzentos, com garoas incessantes que encharcavam as calçadas irregulares do Brooklyn. Ana Clara mal reconhecia a si mesma no espelho do banheiro apertado, onde o vapor do chuveiro quente embaçava o vidro rachado. O hematoma na bochecha havia desbotado para um tom amarelado, mas a marca em sua alma pulsava a cada respiração. Ela passava as manhãs limpando a casa com uma eficiência mecânica, varrendo o piso de cerâmica, enquanto o som abafado do trânsito na Avenida Faria Lima invadia pela janela entreaberta. Rafael saía cedo para a concessionária no Ipiranga, deixando um beijo rápido na testa dela. Um gesto que outrora parecia carinhoso, mas agora soava como posse. Você tá quieta demais esses dias, amor. Tá tudo bem? Perguntou ele uma manhã, enquanto engolia o café preto forte que ela preparara. Seus olhos castanhos e penetrantes a avaliavam por cima da xícara como se procurasse falhas. Ana forçou um sorriso, ajustando o cardigã sobre a blusa simples de algodão. Tô sim, só cansada do trabalho. O consultório tá lotado. Era uma meia-verdade. No metrô da linha amarela, lotado de trabalhadores com olheiras profundas, ela se encostava na porta, o corpo balançando com os solavancos revivendo a cena da noite anterior. Rafael havia chegado tarde, cheirando a cigarro e cerveja de um happy hour com os colegas. Uma mensagem no celular dela, de Carla perguntando como ela estava, bastara para acender a fúria. Quem é esse? Outro cara te enchendo? Gritara ele, arrancando o telefone de suas mãos e jogando-o contra a parede. O aparelho rachara na tela, e o tapa que veio em seguida a jogara no chão da sala, o tapete persa amortecendo a queda. Eu te avisei para não me trair, rosnara antes de se trancar no quarto. No consultório no Paraíso, o ar-condicionado zumbia fracamente, misturando o cheiro de desinfetante com o perfume floral de Carla. A amiga a puxou para o canto da recepção durante o intervalo, os olhos verdes cheios de preocupação. Ana, você tá com uma cara horrível. Me conta logo o que tá acontecendo. Aquela ligação na outra noite. Foi ele de novo, né? Ana hesitou, olhando para a agenda de pacientes na mesa de madeira lascada. Uma senhora de cabelos grisalhos esperava na sala de espera, folheando uma revista velha. É pior do que eu imaginava, Carla. Ele me bate, me controla tudo. No casamento, o desmaio foi como um grito que ninguém ouviu. As palavras saíram em um sussurro rouco e lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Carla apertou sua mão, os anéis de prata frios contra a pele de Ana. Você não merece isso, amiga. Meu irmão trabalha no fórum, lá em Pinheiros. Ele pode te ajudar com uma medida protetiva, mas você tem que sair dessa casa. Vem morar comigo por uns dias no meu AP em Vila Mariana. É pequeno, mas tem sofá-cama e paz. A ideia a aterrorizava e atraía Ana ao mesmo tempo. Na hora do almoço, elas comeram sanduíches de queijo no parque próximo, sob um céu nublado que ameaçava mais chuva. O vento frio de julho agitava as folhas das árvores e o som distante de buzinas na Rua Augusta ecoava como um caos controlado. Eu tenho medo, Carla. E se ele me encontrar? Ele sabe onde você mora, de uma vez que fomos juntas para uma festa. Carla balançou a cabeça, mastigando devagar. A gente planeja direito. Fala com sua mãe primeiro. Dona Maria vai te apoiar. Eu sei que vai. Ana assentiu, o peito apertado pela gratidão e pelo pavor. Pela primeira vez em meses, sentia um fiapo de esperança como o sol tímido que rompia as nuvens paulistanas. À tarde, ligou para Dona Maria do banheiro do consultório, o azulejo frio nas costas enquanto se sentava no chão. Mãe, eu preciso de ajuda. O Rafael. Ele não é quem eu pensei. Me machuca, me faz sentir pequena. Do outro lado da linha, em Santo Amaro, o trem da CPTM passava ruidoso. E Dona Maria ficou em silêncio por um longo momento, o som de sua respiração pesada preenchendo o vazio. Ai, filha,
Eu via nos seus olhos no casamento, mas achei que era só nervosismo. Seu pai era assim, bebia e batia, até eu me separar dele. Você não vai passar por isso sozinha. Vem pra cá, pro sobrado. Eu arrumo o quarto da sua infância pra você. E leva essa amiga sua, a Carla. Juntas a gente enfrenta. As palavras da mãe, firmes apesar da voz trêmula, acenderam uma determinação em Ana. Obrigada, mãe. Eu vou tentar. Amanhã depois do trabalho. Mas o plano desmoronou naquela noite. A garoa fina transformara as ruas do Brooklyn em espelhos escorregadios, e Ana caminhava devagar do ponto de ônibus, o casaco impermeável colado à pele. Rafael a esperava na porta do prédio, os braços cruzados, o rosto sombreado pela luz fraca do poste. Onde você estava? Liguei para o consultório, e a Carla disse que você saiu cedo. Seu tom era baixo, perigoso, como o ronco de um motor prestes a explodir. Ana congelou, o coração disparado. Fui no mercado, comprar leite. Esqueci de avisar. Ele a agarrou pelo braço, arrastando-a para dentro do apartamento. O elevador rangendo no silêncio do corredor. Mentira. Eu sei que você está tramando algo com aquela vadia. Quer me deixar? É. Depois de tudo que eu fiz por você? A discussão escalou na sala mal iluminada, as cortinas fechadas bloqueando a vista da cidade noturna. Rafael a empurrou contra a mesa da cozinha, pratos caindo e se estilhaçando no chão. Você é minha! Ninguém vai te tirar de mim! Gritou, o punho acertando seu ombro com força bruta. A dor explodiu como fogo e Ana gritou, caindo de joelhos entre os cacos de porcelana. Sangue escorria de um corte na palma da mão, misturando-se às lágrimas. Ele parou, ofegante, o peito arfando. Olha o que você me faz fazer, murmurou, estendendo a mão como se fosse ajudar. Mas Ana se encolheu, os olhos flamejando pela primeira vez. Chega, Rafael. Eu não aguento mais. Vou embora. Ele riu, um som amargo que ecoou pelas paredes. Tenta. Eu te encontro onde quer que vá. Naquela noite, trancada no banheiro com uma toalha pressionando o corte, Ana mandou uma mensagem para Carla. Amanhã. Me ajuda a sair. O celular vibrou com a resposta imediata. Tô com você. Vamos. Lá fora, a chuva engrossava, batendo nas janelas como um tambor de guerra. E Ana encostou a testa no azulejo gelado. O corpo exausto, mas a mente clara. A chama de dúvida agora era um incêndio, impulsionada pelo apoio de Carla e Dona Maria. Mas o caminho para a liberdade era traiçoeiro e Rafael não facilitaria. Enquanto o relógio marcava meia-noite, o som de sirenes distantes cortava a umidade da noite, um presságio de que a batalha estava apenas começando. Ela precisava ser forte, pela mulher que se tornaria do outro lado dessa dor. A manhã de sábado amanheceu cinzenta em São Paulo, com uma garoa fina que persistia desde a noite anterior, transformando as ruas do Brooklyn em pistas escorregadias de asfalto molhado. Ana Clara acordou antes do sol, o corpo latejando do corte na mão e do hematoma no ombro, envolto em uma bandagem improvisada com gaze do kit de primeiros socorros. O apartamento estava silencioso, exceto pelo ronco distante de Rafael no quarto, o ar carregado de umidade e do cheiro residual de cerveja derramada. Ela se moveu devagar, como uma sombra, recolhendo roupas essenciais em uma mala velha de rodinhas que cabia no armário. Cada som, o rangido do assoalho, o clique da fechadura, ecoava como um alarme em seu peito acelerado. Carla chegou pontual, 15 minutos antes do combinado, estacionando o Fiat Uno cinza enferrujado na rua lateral, longe da vista do prédio. Ana desceu pelo elevador de serviço, o coração martelando contra as costelas, a mala arrastando atrás dela como um peso simbólico. Lá fora, o vento frio de julho cortava através do casaco fino, e as poças refletiam as luzes amareladas dos postes. Entra rápido, amiga. Ele não acordou ainda? Sussurrou Carla, os olhos varrendo o entorno enquanto Ana se jogava no banco do passageiro. Não, mas se ele me vir... Eu tô com tanto medo, Carla. E se ele me seguir? Carla ligou o motor, o carro tossindo antes de ganhar vida. Ele não vai. Meu irmão já está no fórum preparando os papéis para medida protetiva. Você vai ficar segura na casa da sua mãe. Respira fundo, Ana. Isso é o começo.
O trajeto até Santo Amaro foi tenso, cortando o trânsito lento da Marginal Pinheiros, onde caminhoneiros buzinavam impacientes sob a chuva miúda. Ana olhava pela janela embaçada, as lágrimas se misturando às gotas no vidro. Lembrou-se das promessas do casamento, do vestido branco manchado no chão da igreja e do desmaio que havia sido o primeiro grito de socorro. Eu devia ter visto antes, murmurou ela, a voz embargada. Carla apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Ninguém vê quando tá no meio, Ana. Meu ex era igual, controlava cada passo. Eu saí e olha pra mim agora, solteira, trabalhando, viva. Você vai ser assim também, forte. Dona Maria esperava na porta do sobrado em Santo Amaro, o quintal de cimento rachado molhado pela garoa, com vasos de samambaias pendurados na varanda. Aos 55 anos, ela parecia menor do que Ana se lembrava. Os cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, o avental florido amarrado na cintura. Ao ver a filha descer do carro, correu para abraçá-la, os braços magros mas firmes envolvendo Ana como um escudo. Minha menina, graças a Deus você veio. Entra, entra, que eu fiz um café fresquinho com pão na chapa. O interior da casa cheirava a fumaça de lenha e temperos, alho e cebola refogados para o almoço, um contraste acolhedor com o apartamento opressivo do Brooklyn. Carla ficou para ajudar, arrumando a mala no quarto de infância de Ana, onde pôsteres desbotados de bandas dos anos 90 ainda grudavam nas paredes amarelecidas. Mas a paz durou pouco. Por volta do meio-dia, o celular de Ana vibrou insistentemente na mesa da cozinha, o nome de Rafael piscando na tela rachada. Ela hesitou, mas atendeu no terceiro toque, o coração na garganta. Onde você tá, sua ingrata? Eu acordei e você sumiu com as coisas. Volta agora ou eu juro que... A voz dele era um rosnado baixo, misturado ao barulho de carros na concessionária ao fundo. Hannah apertou o telefone, as unhas cravando na palma. Não, Rafael, acabou. Eu não volto mais. Me deixa em paz. Dona Maria, que lavava a louça na pia enferrujada, virou-se bruscamente, os olhos flamejando. Dá aqui, filha. Ela pegou o aparelho, a voz rouca ganhando força. Escuta bem, seu moleque. Se encostar um dedo na minha filha de novo, eu chamo a polícia e te boto na cadeia. Ela tá comigo agora e vai ficar. Some da vida dela. Desligou sem esperar resposta, bloqueando o número em seguida. Ana desabou em uma cadeira de plástico soluçando. Ele não vai parar, mãe. Ele sempre encontra um jeito. Carla, que observava da porta, interveio com calma prática. A medida protetiva sai amanhã. Meu irmão disse que é rápido nesses casos. Enquanto isso, não saia sozinha. E no trabalho avise o chefe. Eles têm que te proteger. As três mulheres sentaram-se à mesa, o vapor do café subindo em espirais quentes, e pela primeira vez em meses, Ana sentiu o peso dividir-se. Dona Maria contou histórias do passado, de como deixara o pai de Ana após anos de humilhações, trabalhando como faxineira para sustentar a família. Dor não é destino, filha, é lição. Você vai estudar, talvez voltar para a faculdade. Eu ajudo no que puder. Carla assentiu, adicionando. E eu te cubro no consultório. Você não está sozinha mais. Os dias se transformaram em uma rotina cautelosa. Ana voltou ao trabalho na segunda-feira. O metrô de Santo Amaro lotado de passageiros com guarda-chuvas gotejantes, mas agora com Carla ao lado, um braço protetor. No consultório, o dentista-chefe, um homem bondoso de bigode grisalho, ouviu sua história em particular e ajustou a agenda para que ela não ficasse sozinha. Rafael ligou para o trabalho uma vez, mas foi barrado na recepção. A medida protetiva chegou por e-mail na quarta, um documento oficial que Ana leu com mãos trêmulas, sentindo um alívio misturado à raiva. Ele tentou aparecer no sobrado na sexta à noite, batendo na porta com punhos cerrados, gritando promessas vazias de mudança. Eu te amo, Ana. Volta para mim. Mas Dona Maria chamou a polícia pelo telefone fixo e uma viatura do bairro chegou em minutos, as luzes azuis piscando na rua escura. Rafael foi embora algemado para interrogatório, o rosto contorcido de fúria impotente. Semanas viraram meses, e o inverno úmido deu lugar à primavera tímida,
com flores brotando nos canteiros da CPTM em Santo Amaro. Ana se matriculou em um curso noturno de administração na ETEC local, as aulas iluminadas por fluorescentes zumbindo, onde conheceu mulheres como ela, sobreviventes de dores semelhantes. O hematoma sumira, mas as cicatrizes emocionais curavam devagar, ajudadas pelas conversas noturnas com Dona Maria na varanda, sob o céu estrelado raro de São Paulo. Carla se tornou mais que amiga, uma irmã, organizando saídas para o Parque Ibirapuera, nos fins de semana, onde riam de bobagens e corriam sob o sol fraco. Um dia, ao final de outubro, Ana caminhou sozinha pela Avenida Adolfo Pinheiro, o ar morno carregando o cheiro de pão quente das padarias. Olhou para o horizonte da cidade, os prédios do centro se erguendo como sentinelas, e sentiu uma leveza nova. O desmaio no casamento não fora uma fraqueza, mas o catalisador para sua força. Rafael era passado, processado, com ordem judicial para mantê-lo longe. Ela era Ana Clara, 29 anos, recepcionista com sonhos de gerência, filha amada, amiga leal. Eu consegui, sussurrou para si mesma, o vento bagunçando seus cabelos. A vida em São Paulo seguia caótica e vibrante, mas agora ela caminhava no ritmo dela, livre para recomeçar.